NFL Etc. 57, terça-feira, 21 de setembro de 2021. Eu sou o Ticas e nada como um dia após o outro, uma semana após a outra. Depois das reações exageradas e prognósticos absurdos da semana 1, a semana 2 veio e deu um verdadeiro cavalo de pau. Um giro de 180 graus em várias narrativas e em algumas expectativas para o decorrer dessa temporada 2021. Mas nem todas narrativas tiveram aí um giro. Algumas tiveram aquele giro 360 graus, né, ô Magal? Aquele que roda e não sai do lugar. Mas eu não vou citar nomes, o que eu te pergunto é o seguinte. Um domingo espetacular de jogos fantásticos de NFL ajuda a esquecer uma derrota dolorosa para um rival de divisão no último lance do jogo de quinta? Sim ou não? Fala, meus amigos do NFL, etc. Não, isso aí é intriga da oposição, isso é coisa de jovem. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. A galera é muito emocionada. Semana 1, semana 2, é igual a gente falou na semana passada, chamando o Trevor Lawrence de bust, definindo uma temporada de 17 jogos nos 2 primeiros. Eu tô zero preocupado, zero. Até porque nós temos que lembrar que em 2007 o Giants começou 0-2 e foi campeão do Super Bowl em cima dos Patriots. Então, sossegado, segue o plano. Vamos ver se o Wallace tá com um ânimo de acordo com o seu. Porque o negócio foi meio feio, né, o Wallace? Mas conta pra gente, quando seu time tá perdendo de 0, sem sinal de reação, você é do tipo que larga o jogo no meio e vai fazer outra coisa ou é do tipo que se arrasta sofrendo até o final? Fala, Ticas, um abraço pro pessoal que tá ligado na NFL, etc. Eu tenho a vantagem de ter estado ao lado do meu cunhado aí no último domingo e a gente tava acompanhando o Red Zone, né? Que, pra quem não sabe, é aquele que fica rodando entre vários jogos. Então, o desastre, eu só ia acompanhando em flashes o desastre lá de Miami. Mas já dava pra perceber quando o Tua machucou no terceiro snap, né? Mas eu não costumo abandonar jogo, não. Eu quero ver justamente o que pode ser, o que pode não ser. E aí, dentro dessas projeções, não são nada boas pra cima do meu Miami, mas a gente fala daqui a pouco mais sobre isso. Bom, mais uma semana cheia e frenética, então mais um episódio no esquema roletão da rodada com tudo junto e misturado. Todos os destaques, as manchetes e as tretas de cada jogo da semana 2 da temporada regular da NFL 2021, você confere após a nossa tradicional vinhetinha. Eu tento não ser clubista pra nossa pauta aqui, mas não tem jeito, né? Baltimore Ravens mais uma vez protagonizando o melhor jogo da rodada. A gente começa falando do Sunday Night Football com a vitória dos Ravens sobre os Chiefs por 36-35, com direito a fumble forçado para selar o resultado na campanha que podia ser a da virada para Kansas City, né? Que a gente já viu várias vezes o time dos Chiefs nessa situação conseguir converter e efetivar a virada no placar. Foi uma demonstração de força do time de Baltimore, né, mesmo que destroçado por lesões, conseguiu cumprir bem o plano de jogo, e o que me deixa mais feliz, mais satisfeito, é que é um argumento a menos para quem fica com aquele papinho de hater, né, os trollzinhos de internet, como diz o Magal, de que o Lamar é só um running back que lança, que é superestimado, e essas bobeiradas todas aí. Se alguém discorda, tá, se alguém ainda tá nessa, aí já me avisa de uma vez que a gente marca de trocar uns socos lá na passarela da Avenida Brasil, só falar a hora, e aí a gente deixa tudo em pratos limpos. Olha, eu nunca superestimei o Lamar, eu sempre disse aqui que é fato que ele é o melhor running back que joga de QB na NFL. Ele sempre foi, nunca foi superestimado. Mas, tirando a brincadeira com essa coisa de o Lamar correr bem, o Baltimore provou que pode trocar socos, e aí aproveitando já o gancho que você falou de trocar socos, de igual para igual com um ataque competente. Agora, 2 observações sobre o jogo pontuais. O Lamar ainda está travado na hora de fazer os lançamentos mais longos e reconhecer quem está livre lá no fundo do campo. Ele ainda está um pouco mais receoso e às vezes ele até prefere correr para ganhar o first down e, de repente, encurtar a distância dele para a end zone do que tentar esse lançamento maior. Todos os times, a maioria, na verdade, dos contenders da NFL, né, que a gente tinha nas previsões antes, estão fazendo esses lançamentos mais fundos. E, a princípio, tem funcionado. As secundárias não estão tão bem quanto o ano passado. O Lamar precisa reconhecer um pouco mais quem está livre lá no downfield lá para poder ele se livrar um pouquinho até da pressão que a galera faz ali na linha.
E a segunda é o Kansas City piorou demais na defesa. A defesa do Kansas City, de um ano para o outro, deu uma caída muito grande. Eu não sei se a perda de peças só explica isso, mas esse confronto já estava equilibrado, já foi equilibrado anteriormente, e o Lamar estava em vias de conseguir essa primeira derrota contra o Mahomes. Eu acho que essa é uma rivalidade que a gente vai ter o prazer de acompanhar. Dois grandes quarterbacks, então eu acredito que estava para acontecer. Só ocorreu agora porque o Lamar realmente conseguiu superar, como o Chico destacou muito bem aqui na pauta, as lesões do Baltimore, né? Se o Baltimore baleado assim foi e conseguiu trocar socos com o Kansas City, entra na briga, na conversa de vez por essa chegada ao Super Bowl aí. Cara, eu acho que a galera tem que dar uma segurada aí no ânimo. Eu li um negócio essa semana que eu achei perfeito. Que foi o seguinte: os times da NFL, todos eles, independente se o time é contender de Super Bowl, se o time é o Jets, não importa. Todos os times você vai ter situações de irregularidade e você vai ter situações em que alguém vai errar, alguém vai fazer alguma merda. Um running vai soltar uma bola, o QB vai lançar uma interceptação. Qual que é o detalhe? Quando o seu time é muito bom, essa margem de erro para cometer essas bobagens, ela é maior. Você está jogando um Kansas City contra o Jets, o Patrick Mahomes pode soltar 4, 5 interceptações. Isso dificilmente vai ter um impacto significativo no jogo. Agora, contra um time que é tão bom, ou muito próximo do seu, você tem menos margem de erro. Isso, inclusive, acontece quando são dois times ruins também, né? Os dois jogos do Giants aí estão para provar isso. A margem de erro é muito pequena. Nos dois casos, a margem de erro prejudicou o Giants, mas é a mesma lógica. Então, eu não vejo essa comoção toda, por exemplo, que o pessoal tem de ficar chamando o Lamar de pipoqueiro, né, a galerinha do Zop Zop aí, não pode ver o Lamar perder, que chama ele de pipoqueiro, sendo que ninguém chama o Brady de pipoqueiro, sendo que o Brady perdeu 2 Super Bowls e quase perdeu 3. Só não perdeu contra o Seahawks por causa daquela chamada bizonha lá, que inclusive o Rafael Negreiros comenta em um dos primeiros episódios aí do Play Call Podcast. Então, a minha dica em relação a isso é: tenha mais paciência, calma quando for assistir o jogo, para de ficar chamando os outros de pipoqueiro, espera para ver o que vai acontecer e fica de olho nessa questão. Qual é a margem de erro que o time tem para fazer bobagem? Quando ela for grande, dificilmente vai dar problema. Quando ela for pequena, quem cometer menos erros, e pode ser um erro, pode ser uma jogada, como foi o caso do Kansas City Chiefs aí, isso pode definir o jogo. Mas menos emoção nessa análise aí. Não, o meu ponto, até como torcedor de Baltimore, vai de acordo com tudo que vocês falaram. Eu não tô defendendo aqui que desde o ano passado ele voltou ao nível de quando ele foi MVP, nem nada disso. A questão não é essa. Muitos dos erros dele tem uma questão de chamada também, que tem que ser levado em consideração. Eu não vejo ninguém falar. Por quê? Porque o recurso mais fácil, né, o que gera mais engajamento, o hate que chama mais atenção, que ganha mais like no Twitter ou seja onde for, é você pegar o cara e botar, fazer meme, e é o pipoqueiro, e é isso e aquilo. Então, assim, a gente faz as nossas cutucadas aqui. A gente sabe a hora que a gente tá zoando, né, pela brincadeira, pela zoeira em si, e a hora que a gente tá falando sério. A gente adora pegar no pé do Tom Brady, mas na hora de falar sério, a gente nunca vai deixar de reconhecer que o cara, que é o melhor da história. Então, o que eu sinto em relação ao Lamar, e aí pode ser, por quê? É um cara que ainda é jovem, é um cara que quando erra também, costuma ser feio, né? Ele começou errando muito feio, ele teve 2 interceptações, e eu acho que as 2 pode colocar um pouco na conta dele, não só na chamada. Teve uma que tava com a marcação dupla fechada, tripla quase fechando, e mesmo assim ele forçou o passe. Não sei se é um excesso de autoconfiança, de achar que vai resolver, ou se é uma coisa dessas críticas entrarem um pouco na cabeça, porque essa molecada nova, esses jogadores aí estão no TikTok, eles estão no Twitter, eles estão vendo o que a galera tá falando. Então não sei se é muito hero ball dele também. Mas na hora que você vê que ele tá jogando com o running back 4, 5 e 6, porque o 1, 2, 3 estão fora da temporada. Ele tá com o left tackle titular machucado. Ele tá com o cara que estava sendo transformado em right tackle, jogando de left tackle, e o outro que era reserva de guarda indo pro right tackle. E aí o cara tá botando a bola no chão depois de errar e carregando o time para uma virada dessa.
lógico que com mérito da defesa também, que conseguiu umas paradas importantes, isso tem que ser levado em consideração também. A questão é que o hate mais fácil, né, o hate puro e simples, ele engaja mais, aí fica esse papinho chato aí que a gente vê na internet. Agora, falar um pouquinho do outro lado da bola, o ano passado o Mahomes tinha a desculpinha lá do dedão machucado e tal, e agora? Fez 2 jogos para Patrick Mahomes abaixo, hein? Ele mesmo admitiu depois do jogo que ele acha que a interceptação dele no jogo foi a pior interceptação da carreira. Por quê? Porque ele não soube se preservar, ele já estava sendo sacado, ele já tinha muita pouca chance de completar o passe, e naquela autoconfiança, na questão de já ter funcionado outras vezes, ele insistiu na Hero Ball e acabou sendo interceptado. Mas assim, o erro vai acontecer. Quem tá trabalhando sempre no limite, quem tá tentando ser diferente, né, tentando fazer alguma coisa de destaque, uma hora ou outra vai errar. A questão é o verdadeiro peso desse erro na qualidade do cara. Ninguém vai questionar a qualidade do Patrick Mahomes porque ele lançou essa interceptação. Agora, cada interceptação do Lamar, você vê de fora a fora. Isso seja em grupo próximo nosso, seja na internet em geral, o discurso fácil do pipoqueiro, que é muito raso, né, e é muito bobo. Como o nosso pauteiro ele é adepto da parcialidade clubística, vamos sair do Sunday Night direto pro Thursday Night, pro jogo de quinta. Aquela derrota doída dos Giants pro Washington Football Team, 30-29, com field goal no estouro do relógio, depois de uma falta da defesa que deu mais uma chance e deixou o glorioso kicker Dustin Hopkins mais perto para botar o último prego no caixão dos gigantes de Nova York. Foi fácil dormir depois desse final, ô Magal? Olha, para mim foi, porque como eu sou torcedor do Giants há muitos anos, eu já estou acostumado a ir dormir puto. Então, isso já é algo que eu já tenho bem trabalhado, para mim não tem mistério nenhum. Mas falar de pontos positivos e pontos negativos aí que eu vi desse jogo. De pontos positivos, o Daniel Jones melhorou muito, muito. E me dolorido, porque ele correu pra caramba no jogo inteiro. Ele jogou muito. Se bobear, foi um dos melhores jogos dele desde que ele chegou no Giants pra perder no final, né? Não só ele jogou muito bem, como a gente não fala muito de análise de estatística aqui, mas ele foi, no PFF, ele foi o 6º QB. Então, ele jogou muito bem. E o pessoal não gosta de falar isso, né? A linha editorial não vai por esse caminho, mas hoje eu digo com tranquilidade que a corrida do Daniel Jones é algo que deixa as defesas mais honestas. Porque ele sabe que ele pode correr, ele não vai correr igual um Lamar, ele não vai fazer um scramble igual um Kyler Murray, mas ele vai ganhar ali suas 4 jardas. E uma coisa que a gente sempre comenta no futebol americano é o seguinte: cada snap, você só precisa de 4 jardas. Você só precisa de 4. Se você ganhar 4 jardas em todos os snaps, você ganha todos os seus first downs. Você vai conseguir first down em todas as suas campanhas. Então, é só isso. E o Daniel Jones não só está sabendo correr direitinho, apesar de não ser um corredor exímio, mas o que eu fico mais feliz, ele está tendo o culhão de correr. Ele está tendo a hombridade, a posição de liderança de quando ele sente que precisa ele correr, ele corre. E tem outros QBs aí, aposentados e não aposentados, que o cara não corre, e quando é uma terceira descida que está difícil, e o cara até poderia correr, ele não corre. Mas o Magal, e de Aaron Rodgers ano passado. Você acompanha mais de perto, mas eu fiquei com a impressão que nesses 2 primeiros jogos, ele correu muito melhor do que no ano passado. Aí você vai me dizer se é uma impressão, porque também não é sem análise tática e estatística. Visualmente, as corridas dele pareceram muito melhor trabalhadas nesses 2 primeiros jogos do que a gente via as tentativas, né, dele no ano passado. Você ficou com essa impressão também, não? Não, sem dúvida. Ele está correndo mais consciente. Ano passado, e no primeiro ano dele, ele corria muito no desespero. Ele corria muito na gana de tentar conseguir o avanço. Agora não, ele corre muito mais consciente. Ele está fazendo excelente. A técnica dele de RPO, né, ela está muito melhor. Né, do Read Pass Option. Ele tem trabalho, e ele sabe que ele vai precisar correr, porque ele sabe que o running back dele está voltando de lesão agora. Então, ele não vai cair nesse converser de zop-zop aí, de o Saquon não está correndo,
e não vai voltar a ser o mesmo. Cara, depois que você romper LCA e você ficar um ano parado, você voltar a correr, aí você me fala se você vai correr como se nada tivesse acontecido. Então eu gostei muito do Daniel Jones, eu achei que o time está mais organizado de uma maneira geral, mas de pontos negativos. Eu achei que algumas chamadas defensivas não foram bem feitas, e aí não estou falando tanto da execução. Algumas chamadas não foram bem feitas, principalmente no drive final. No drive final ali, eu achei algumas chamadas muito esdrúxulas, especialmente uma que deu o first down, que pela condição do jogo, né, pelo tempo, pela posição de campo, era muito claro que ia ser um passe perto da sideline. Muito claro. E a chamada da defesa foi uma chamada muito mais preocupada com corrida, com muita gente aglomerada ali no box. E tanto é que foi um passe completo na sideline, com um matchup, se não me engano, acho que foi o Tyrande que completou, não me lembro direito, mas um matchup muito fácil. Um matchup muito fácil. Então, eu acho que a defesa deu uma vacilada, não tanto na execução, mas em algumas chamadas. Em relação às faltas, que é aquilo que eu falei mais cedo aí no jogo do Kansas City Chiefs. Infelizmente, a margem de erro do Giants é muito pequena. A gente não tem possibilidade de errar o tanto que a gente errou. Tanto é que nesses casos aí, se a gente tivesse feito uma chamada defensiva melhor, não teria sido first down ali. E se a gente não tivesse tido aquelas faltas ali próximo do chute, talvez o kicker tivesse errado o chute, ou talvez nem ficasse em distância de chutar. Então, por ter essa margem menor, a gente acabou pecando. Isso é algo que vai ser problemático para o Giants a temporada inteira. Isso aí é fato. Que a gente não pode ser duro demais quando esse limite pequeno acaba prejudicando a gente, nem também ser emocionado demais quando esse limite pequeno for favorável a gente. A gente poderia ter ganhado esse jogo, ficado 1-1. E ficado 1-1 nessa divisão, você está na briga total. Está na briga 100%. Mas o time está realmente tão competitivo assim? Tenho minhas dúvidas. O Cowboys está correndo bem sem o Zeke. Infelizmente, o Pollard está correndo legal, correu muito bem esse último jogo. O Eagles está mostrando que está consistente, o Jalen Hurts está consistente também. Óbvio, tudo com 2 jogos. Então, assim, isso aí, cara. Eu não estou muito triste, muito chateado com o Giants, não, cara. Estou mais preocupado porque eu estou sentindo que a divisão está mais pegada esse ano. Eu vou falar aqui um pouquinho do outro lado, mas eu gostei mesmo do chilique do Galo na sideline com o Daniel Jones querendo receber bola. Ficou doidaço, velho. Xingou o Daniel Jones. Não foi com o Daniel Jones, foi com o Jason Garrett. Disse ele que foi com o Jason Garrett. O que foi com o Daniel Jones, porque eu vi na imagem, não interessa. Rapaz, se você olhar na imagem, o Jason Garrett está sentado do lado do Daniel Jones. Mas quem tá com os dois regalados, aqueles 2 vesgos regalados dele, é o Daniel Jones. E aí então, é uma questão de estatística. Com que é mais fácil você ficar puto? Com o Jason Garrett ou com o Daniel Jones? Com o menino do papai? O menino não faz mal com ninguém, rapaz. Com os dois. Se eu somar os dois, eu vou ficar mais puto ainda. Se eu fosse ele, eu tinha jogado o capacete nos dois também. Agora, falando um pouquinho mais sobre a outro lado da bola, gostei que o Washington ganhou, bacana, ver o menino Heineken aí conquistando vitória, é um belo reserva, a gente lamenta que o Fitzmagic não ficou saudável, mas esse menino aí pode levar o Washington aí após a temporada, já vai ser o Super Bowl da vida do cara. Cara, o Golladay foi dar entrevista, por que não vira e fala, né? Não, coisa de momento, já tá tudo resolvido, perdi a cabeça, eu quero sempre fazer o melhor. O cara já não comparece à audiência virtual em que ele é alvo de processo. O cara foi pago acima, né, da média de wide receivers free agents pelos Giants aí na off-season, pra ir jogar em Nova York. Aí me dá uma dessa e a desculpa que ele arruma na entrevista, não tava gritando com o meu quarterback, não, tava gritando com o meu coordenador ofensivo. É porque o Jason Garrett ainda tá meio sem moral, desde que ele saiu de Dallas e foi lá joga ele. Aí ele falou, não, tá tudo bem, já tá resolvido, né, o próprio Garrett não comprou essa briga. Mas, pô, dava pra sair dessa sem jogar pra cima de ninguém, né? Não, coisa de momento, coisa de jogo, a gente quer ganhar e vambora. E a cabeça ficou tão quente que eu confundi o Golladay com o Gallup. É tudo com G, esse recebedor maluco aí. Vocês estão igual a Sônia Abrão, querendo arrumar treta onde não tem. Não, tá? o NFL, etc. existe pra isso.
Agora, para fechar nossa trinca clubística dos jogos do final de semana, dessa semana 2, falta falar desse 35-0 para os Bills, Wallace, e o Tua machucando as costelas. Aí é lógico que o Zum, Deshaun Watson, Ken Newton, porque o Brissett também entrou e parece que não foi muito bem. O que tem de palpável, né, nesses rumores? E já saiu alguma expectativa de retorno do Tua? Ainda não. Então, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar aqui dando uma desculpa para o meu Miami Dolphins, mas o que aconteceu foi que o quarterback titular machucou e o reserva é uma porcaria. O Jacob Brissett, ele estragou completamente um jogo que já não seria fácil. O Bills está muito melhor do que o Miami já é a segunda temporada, né, que o Bills evoluiu, o Josh Allen evoluiu no ataque, a defesa do Bills já vem evoluindo há 2 temporadas, e o Miami precisava jogar como nunca para poder tentar igualar as coisas com o Bills. No terceiro snap o Tua machucou, já me deu aquela baixada de ânimo. A segunda jogada o Jacob Brissett já estourou o jogo. Então esse 35-0 é anormal para uma rivalidade de divisão. Mas como eu tenho anos e anos de NFL, eu já vi meu time tomar 35-0, já vi meu time dar 35-0, já vi os times de vocês tomarem e darem também 35-0. É bom que já acende logo a luz vermelha e a galera percebe que o Brissett não vai continuar. Quanto a esses rumores, o Deshaun Watson e o Ken Newton serem cogitados lá em Miami, por enquanto, o Brian Flores quer apostar na volta do Tua. Ele está day by day e parece que não fraturou costelas, como o pessoal pensava. Foi só mesmo uma pancada na costela. Então, jogando com aquela proteção extra que o quarterback geralmente usa, aquele coletinho por baixo da proteção, ele deve conseguir entrar em campo na próxima rodada, até para sentir se ele consegue ou não desempenhar um bom papel limitado por dores. E para poder contratar Ken Newton e Deshaun Watson, eu ia bater lá no Chicago Bears, cara, que pegar o Nick Foles lá, porque eu sei que agora fica mais difícil por causa da contusão do Andy Dalton, mas entre esses 3 caras, eu prefiro o Nick Foles, que já provou que tem uma certa consistência, o que o Ken Newton não tem, e tem uma reputação ilibada, não é um marginal igual o Deshaun Watson. Cara, eu até compadeço aí do Wallace, nem vou zoar muito o Miami não, porque semana 11, se eu tomar esse placar aí, eu tô de boa, tô sossegado. A gente vai pegar os Bucks depois da semana de bye, então se eu tomar esse placar aí, eu já tô tranquilo e sossegado. O Miami só podia compensar isso na rivalidade, na vontade e inteiro. Sem o quarterback era impossível vencer e o 0 foi... Aí você pode assinar aí Jacob Brissett. E tem um outro problema aí também, que é a moral do time, assim, né? Quando sai o QB machucado internamente ali no vestiário, a galera sabe que o negócio é o Tua. O negócio é o Tua. A aposta do time para esse ano foi esse. Senão eles tinham mantido o Fitzpatrick lá e, por exemplo, e aí um jogo desse não ia ser a 0. Não ia ser um jogo de 0, o Fitzpatrick entrando. Então, eles sabem ali no vestiário que o negócio é o seguinte, é o Tua ou é nada. Que o Brissett está ali porque na súmula, né, no quarto árbitro ali, tem que estar constando que tem um QB jogando. Senão, o cara não estava lá. O que eu acho que é preocupante dependendo de como for a recuperação do Tua aí, qual é o movimento que Miami vai ter que fazer. Porque se for ficar com o Brissett 4, 5, 6 jogos, cara, é praticamente tanque. Aí é tanque, filho. Aí é tanque. Pode pegar um QB ano que vem. Eu acho que não precisa temos QB no mercado aí, né? Não precisa nem pensar tão longe, não, Magal. Se você pensar que domingo já pega os Raiders, que a defesa parece que tá bem, e aí você fica pesando, e aí, eu vou entrar com Tua, meio baleado, correndo risco de piorar a lesão, de comprometer ainda mais a pancadinha na costela ali. Ou eu vou com o Brissett, eu já dou esse como perdido e tento recuperar o Tua para daqui 2 semanas voltar. Então, né, nem nesse médio prazo, não. Para essa semana, B-Flow já tem que tomar uma decisão aí caprichada. O Flores é um cara bastante consciente, mas eu acredito que ele vai fazer isso. Eu até creio que esse jogo contra o Raiders esteja no radar de jogo perdido, entre aspas, né? Mas
para poder ver se o Tua tem condição de jogar, ele tem que botar ele em campo. Então, eu acredito que o Tua vá pelo menos aquecer e entrar, e se não der para ele, sai. Mas eu acho que ele não consegue, nessa altura do campeonato, o Brian Flores não consegue apostar no Brissett, não, porque nem a mãe do Brissett aposta nele. Essa rodada ela foi pródiga em lesões, a gente até não falou, porque eu não gosto de falar, não gosto nem de lembrar, porque depois eu vi a foto, na hora eu não vi, né? Mas a gente passou do jogo dos Giants com... É center, ou Magal? Ou é guard? O rapaz Ott lá que virou a canela também. Do estilo Dak Prescott. É guard. Ano passado. O center é um center novo, né? Chegou e já entrou center. Isso aí também foi um negócio que... assim, eu não vou meter o pau porque eu sou torcedor, né? Eu tenho que confiar que a comissão técnica tá fazendo um trabalho direito. Mas, cara, é um negócio que eu fico pelo menos incomodado, né? Você traz um center novo e já bota o cara para jogar tão cedo, sei lá, né? E aí o primeiro horário de domingo teve o Tua, que a gente já falou, e teve alguns massacres que não foram físicos, né? Teve os que foram psicológicos, metafóricos. Tipo que o Zach Wilson conferiu pessoalmente lá, enfrentando os Patriots, né? Tomando 25-6 e conferindo a tradição do tio Bill, esculachar quarterbacks calouros. 4 interceptações, nenhum touchdown, 3 só no primeiro tempo. Aí uma parte da imprensa começou a questionar o fato do Robert Saleh não ter tirado o Wilson do jogo, quando percebeu que não tinha mais o que fazer, né? O jogo já estava perdido, e ali ele estava só se expondo mais, gerando, né, mais crítica, né, com a atuação. Vocês acham que nesse cenário vale mais a pena deixar o moleque lá e vai pegar a cancha mesmo apanhando? Ou, de repente, põe o reserva, o jogo tá perdido, vai ficar assistindo filme no tablet ali na sideline olhando o reserva jogar? O que vocês fariam nessa situação? Cara, eu deixaria. Sinceramente, eu deixaria. Porque eu entendo que, por um lado, você tem que dar uma protegida no cara, tanto no aspecto dele se machucar, quanto no aspecto da moral dele mesmo. Só que o seguinte, os caras estão na sideline. Eles estão conversando junto, estão conversando ali um do lado do outro. Toda vez que a defesa está em campo, o cara está do lado dele ali. O Robert Saleh, ele tem experiência mais do que suficiente para olhar o QB calouro e saber assim, o moleque colou a placa, colou o giglê, ele não anda mais, ou, não, cara, o moleque tá apanhando, mas ele tá inteiro, vamos pra frente. Bem mal comparando, tá? Bem mal comparando, os jogos que eu joguei e que a gente tomou, assim, surra, e quando a gente toma surra, a defesa é quem mais se lasca, né? E quando o seu time tá perdendo, o ataque fica pouco em campo e a defesa tá toda hora. Né? E toda hora e tomando porrada, e toda hora e tomando ponto. Então, a sideline ela fica um pouco diferente, né? Fica o ataque com aquela gana de tentando ficar mais em campo e a defesa toda hora tendo que entrar, toda hora se lascando. Cara, eu aprendi muito nos jogos que a gente perdeu e tinha jogo assim que no halftime a gente já sabia, assim, no halftime já tava 3, 4 posses e a gente sabia, cara, agora vai ser pior porque tá todo mundo cansado e aquilo que a gente comentou no episódio passado. A gente já tentou tudo que tinha para tentar e não consegue parar os caras. Então agora é ficar aqui, cumprir tabela e continuar tentando parar, mas já sabendo que vai ser muito difícil. Eu também deixaria o Zach Wilson em campo até para ganhar casca mesmo. Vai ter um jogo que ele vai ter que experimentar isso, né? É aquilo. O cara tá chegando na NFL agora, ele tem que ver contra quem ele tá jogando, que o corner é muito mais rápido, que a pressão chega muito mais rápido nele. Então, quanto mais minutos ele tiver em campo, melhor, ainda mais contra um time competente como esse do Patriots. Eu só acredito que o Saleh teve a missão mais facilitada porque é o Jets, né, cara? Qualquer coisa que fizer no Jets tá tranquilo. Pode botar um running back de quarterback, pode fazer jogadinha de flicker toda hora e tal. É o Jets, cara. Não vai mudar muita coisa. O time vai demorar pelo menos umas 3 temporadas para se reconstruir, né? Então, no New York Jets, vale tudo. Eu só fico pensando ele saindo ali, né? Acabou o jogo. Não, passou, né? Pelo menos passou, acabou essa pelada, tirando os pads, pensando, puta merda, é rival de divisão, vou ter que jogar contra eles de novo até o final do ano. Ô, caralho, só. E aí a gente fala de Zach Wilson, pick 2, a gente lembra de quem? Trevor Lawrence, pick 1, né? Os Jaguars até melhoraram um pouco, mas não o suficiente.
perderam para os Broncos por 23-13. Trevor Lawrence não comprometeu muito, né? Jogou um pouco melhor, um pouco mais seguro, mas também não brilhou. E pelo menos o papo do Urban Meyer largar o time para assumir a USC esfriou de vez. Enquanto isso, em Chicago, o Andy Dalton estourou o joelho numa corridinha safada no início do segundo quarto. Tentou voltar, baleado, não conseguiu. Veio para campo de Justin Fields, também não foi bem no comando do ataque ali. Deu umas corridinhas, uns passes, mas assim, os números ficaram muito ruins. Acabou que a defesa dos Bears carregou o time para vitória por 20-17 contra os Bengals. E aí, passando para outro lado, no caso dos Bengals, o Joe Burrow conseguiu a proeza de 3 interceptações seguidas nas 3 tentativas de passe consecutivas. Ele teve uma pick six, aí recebeu a bola de volta, a primeira chamada foi uma corrida, na segunda ele foi dar um passe, interceptado de novo. Aí eu acho que eles não converteram, pegaram a bola, primeira descida da próxima chamada, interceptado de novo. O Dalton não tem previsão de volta, mas a lesão é considerada simples, né? Bone bruise, acho que é edema no joelho, algo nesse sentido. A gente já viu jogador que teve isso aí na lista, né, das lesões e que já jogou na semana seguinte. E o Matt Nagy disse que, se ele estiver saudável, a vaga titular é dele. Não tá nem considerando colocar o Justin Fields para começar jogando, a não ser que não tenha jeito. Faz sentido para vocês essa estratégia dos Bears? Não faz sentido nem desde o início da temporada, né? O Justin Fields é melhor do que o Andy Dalton, pelo menos ele tem mais teto para poder crescer. O Andy Dalton, a gente sabe que ele vai dar e é aquilo ali mesmo que o Chicago já viu e que a gente já viu também dele jogando, seja no Bengals ou até mesmo no Dallas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Ticas. Você viu o Joe Burrow tentando dar um tackle no cara que fez a pick six da terceira vez dele? Ele tentou sentar na linha da end zone, cara, e caiu. O cara simplesmente ignorou ele. Era o quarterback ali sentado na linha. Se ele tivesse um pouquinho mais de maldade, ele pisava na costela do Joe Burrow e terminava a temporada do calouro, quase calouro, não calouro, que machucou ano passado também. Eu acho que ele tem que ter um parafuso a menos, né? Nem tenta dar o tackle, cara. O cara pegou já, deixa o cara fazer o touchdown. Não se arrisca, não. O Magal ficou apertadinho em casa também. Pra quê? Cara, eu acho meio loucura arriscar. Por outro lado também, é aquele negócio. Se o cara arrisca e dá certo, vai todo mundo, aí, tá vendo? Não sei o quê. Então, toda aposta, toda decisão arriscada que você toma, ela tem esses dois lados. Se dá errado, todo mundo chama de burro. Se dá certo, todo mundo chama de gênio, como se você soubesse o que vai acontecer. Né? O ponto é que você não sabe. Mas eu não acho essa estratégia ruim, não, cara. Eu não acho estratégia ruim, não. Porque o Justin Fields precisa de tempo e ele precisa pegar a experiência. E a gente sabe que nem sempre esse negócio de vai pegar a experiência, pau dentro. Entra aí, primeiro jogo, tu é o QB1, dá teus pulos. Tem que ganhar jogo, vai. Para alguns caras isso funciona legal, para outros você queima. Né? Você queima o cara. Então eu acho que esse lance de vamos começar com o Andy Dalton aqui, vamos ver como é que vai andando, vai ter jogo que vai ser legal, vai ter jogo que não vai ser. Não querendo puxar a brasa para nossa sardinha, mas o Bears sabe que tem um kicker que é consistente, né? Meu querido Cairão, ele é consistente, é um cara que você sabe que quando ele está numa streak boa, ele acerta, ele é frio, então ele já teve chute aí de field goal de winning game aí, vários na carreira, e acertou. Então, eu acho que faz sentido a estratégia, e eu acho que para o Justin Fields é melhor também. Até porque você sabe que, sendo o Andy Dalton, a chance do cara dar uma lesionada é alta. Então, você pode fazer um planejamento de, cara, eu vou botar o Andy Dalton aqui e vou botando o Justin Fields de vez em quando. Você sabe que de uma hora para outra isso pode mudar, porque o cara pode machucar e você vai ter que dar um tapinha nas costas do Justin Fields e falar, meu filho, dá teus pulos. Eu tenho que torcer pro Andy Dalton ficar saudável para poder o Nick Foles ter chance de ir pro Miami, pô. Eu acho difícil, vou ser bem sincero. Eu acho que tem outros caras que estão mais fortes aí nessa corrida. Mas vamos ver. Cara, vocês querem uma oportunidade melhor pra testar o Fields do que manter o Andy Dalton no Injury Report e bota o Fields pra começar? Vai lá, moleque. Vamos ver se rende ou não. E jogou um mal, jogou o segundo mal, aí não dá mais pra disfarçar. E o Andy Dalton, tá 100%, tá saudável, recuperou. Ele é o titular.
põe de volta. Pô, muito simples. O pessoal da NFL fica complicando muito o discurso. Cara, põe o moleque pra jogar, vê o que É dá. o famoso Milton Santos, né? Na Copa de 62, ele ia no quarto do Pelé e falava assim: vai dar, rapaz, você vai estar com a gente, você quer lá? Ia no quarto do Garrincha e falava assim: meu querido, o Pelé não vai rolar, ele não vai ele tá machucado, então é contigo. E aí foi motivando o Garrincha e Exatamente. deixando o Pelé motivado. E Chicago ainda tem uma vantagem que nenhum outro time da NFL tem. Tem o terceiro quarterback mais caro da liga inteira. Por quê? Porque se vai com o Justin Fields, realmente não tem condição de começar. Esse moleque vai precisar ficar de red shirt aí esse ano, para ano que vem a gente pensar de novo. Pô, o Nick Foles, caso o Andy Dalton não esteja recuperado. Então, assim, a dinâmica ali tá muito fácil. O Matt Nagy Para tá de dar dica pra Chicago, pô. Deixa bom. o Nick Foles ir pra Miami. Tá bom. Vou dar dica pro Cleveland Browns, do meu glorioso Anderson Brown, nosso amigo, que confirmaram o favoritismo, né? Bateram os Texans por 31-21, mas também teve uma lesão e uma quase lesão, que era uma lesão e depois deixou de ser, parece. O Tyrod Taylor sentiu a corda do presunto, né? Estourou o hamstring, já foi pra IR, né? No mínimo 3 semanas fora, e foi justamente uma corridinha pra TD que colocou os Texans na frente por 14-7. Aí entrou o Davis Mills, né? O calouro lá do... Quem? Davis Mills, quarterback calouro. Davis Mills, quarterback calouro dos Texans, que vai ser o titular nesse Thursday Night Football que eles pegam o Carolina Panthers. Nossa, coitado do moleque, vai ser moído pela defesa de Carolina, que também tá com sangue no olho. Aí, durante o jogo, o Mayfield também deu um susto nos nossos amigos lá da Dog Pound BR. Eu não sei se foi num tackle, o que foi. Eu sei que ele levantou o braço meio pendurado, sabe? Quando solta desloca o ombro, o bracinho pendurado, aí saiu carregando, né, com o outro braço, não podia mexer, sentindo dor. Aí deve ter ido lá pra tenda ou pro vestiário, deve ter dado aquele crack, né, aquele que o médico segura a cabeça do cara, morde uma toalha e volta o braço pro lugar. Aquele do Mel Gibson, o Riggs, Máquina Mortífera. Máquina Mortífera 2, que ele aposta com o pessoal que sai da camisa de força. Só que aí o do Mel Gibson ele mesmo vai pra parede e coloca sozinho, né? Eu acho que no caso do Mayfield ele tem uma assistência ali. Eu não sei, ele tava jogando em casa, o Mayfield? Porque lá nas propagandas da Progress ele conhece tudo lá. E provavelmente ele sabe onde é que bota no lugar também o homem. Tava em casa, pode ter sido. Mas enfim, Tyrod Taylor, né, confirmado como o quarterback mais azarado dos últimos anos. Mais uma vez começou bem, surpreendendo, fazendo o Texans bater uma bolinha que ninguém esperava, já machucou e vai ficar um tempinho fora. E o Mayfield parece que agora que o ombro voltou, tá com um pouquinho de dor, tá tratando, mas não vai perder tempo não. A pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte: já dá pra cravar que o Texans não vai ser a piada que a gente achou que seria? Ou 2 jogos ainda é muito pouco pra isso? Não, vai ser a piada, sim. Eu não tenho dúvida, não. Cedo, muito cedo. Muito cedo. Para cravar qualquer coisa é muito cedo. Até se você falar assim, não, o Bucks vai pro Super Bowl, com certeza. Cedo. E se chegar semana que vem, ou na outra, não tô querendo lançar a zica aqui não. Semana que vem ou a outra, ele sofre uma lesão. Olha o Dak Prescott ano passado. Olha o Saquon ano passado. Aí eu pergunto, o Bucks, sem o Brady, é esse contenderzão garantidaço e tá no Super Bowl, pode mandar fazer a camisa? Mas ele não tem como saber. Exatamente, não tem como saber. Semana 2. Semana 2. Então, calma. O Texans pode ser piada? Pode. Especialmente dentro da divisão. Pode ser que não e que surpreenda? Pode também. Calma, vamos dar uma esperada aí. Vamos ver uns 3, 4 jogos aí pra frente. Quando chegar em outubro, início de outubro, a gente pode começar a fazer umas previsões menos op-zop e mais analíticas. Então, eu te falo por que ele vai ser a piada. Primeiro, por causa da inabilidade de lidar com o bastidor lá, com o Deshaun Watson, né? O Texans está lidando muito mal com a situação ainda está completamente indefinida, e obviamente já vai surgir a grita nessa semana se o Mills, que é um quarterback calouro, perder para o Carolina, que é absolutamente um resultado normal, já vai surgir a grita de Deshaun Watson titular, não sei o que lá, e a gente já sabe o que isso dá na NFL. Já surgiu, tá? Não precisou nem jogar. Já tem uma galerinha perguntando, se o Deshaun tá lá ganhando 10 milhões essa temporada, treinando como o quarto quarterback do time, por que não promove ele, põe ele pra jogar? Mas aí, Alice, é aquela questão. Enquanto ele tá quietinho lá,
sem ser ativado para os jogos, a NFL tá quietinha também, sem anunciar a suspensão antes do processo acabar. A partir do momento que o Texans falar que ele vai jogar, a NFL vai ter que se mexer. Então, eu acho que nesse ponto específico do Deshaun Watson, o Houston tá lidando do jeito que consegue. Eu não acho que eles estão lidando necessariamente mal com a situação, não, viu? O que eu te falo que ele tá lidando mal é que o próprio Texans tinha que ter uma posição firme sobre isso. Assim, meu querido, você tá afastado até a resolução do caso, ou então o seu contrato está suspenso até a resolução do caso. Mas, vamos lá, é NFL, né? E a Texas, né, tem toda uma tradição no sentido contrário, e obviamente a franquia, como você disse, está lidando com aquele João sem bracismo do jeito que a NFL também está se dando. Não está ativo, tá lá, né? O Texans é que cuide desse assunto. Agora, falando na parte prática, o time é muito velho e o time vai perder potencial físico durante as semanas. Então, o melhor que a gente viu do Texans agora foi a semana 1, 2, 3, até a semana 5, quando começa a galera mais jovem a decolar, quem tem o físico grande, e aí você vai vendo 6, 7, 8, 9, o declínio de quem tem essa caixa mais velha, né? Tem que ser preservado aí de vários treinos. Você vê quem está lesionado também, que se lesiona com facilidade, sendo retirado dos treinos. E a defesa de Houston, ela caiu demais e perdeu uma grande liderança, que é o J.J. Watt. Eu tô cravando aqui, continua piada para mim, vai ser a piada do ano. Eu acho que não. Eu acho que já dá para cravar que piada, pelo menos que a gente achou que seria, não vai ser. Já ganhou uma, eu acho que não deve ser muito complicado ganhar mais uma, justamente do Jaguars, que parece estar mais piada do que eles, né? E vai pegar de novo pela divisão. Então, acho que assim, mais uma, 2 vitórias aí, mesmo que fique, né, 2-15, 3-14, eu fiz a conta rápida, viu? Acertei o retrospecto. A piada que a gente achou que seria, né? Aquele trem totalmente disfuncional, eu acho que já não vai ser, não. Pode ser muito ruim? Pode ser saco de pancada? Pode. Mas piada mesmo, eu acho que eles já conseguiram, né? Pelo menos fazendo um pouquinho de jogo duro aí, até contra os Browns mesmo, eles já tiraram a piada do currículo ali. Agora, você tá falando aí de preocupação com o Nick Foles nos Bears, mas eu acho que você tem que se preocupar com outro time. Com o Indianapolis Colts. Porque o Carson Wentz teve a manha de torcer não apenas um, mas os 2 tornozelos na derrota para os Rams por 27-24. O Jacob Eason foi o substituto. Quem? Jacob Eason. Hã? É o Jacob Eason. Foi o substituto que quase montou na zebra, com os special teams de Los Angeles se atrapalhando numa jogada de punch que acabou resultando em TD para Indianápolis. Mas aí na sequência, a dupla Matthew Stafford, o meu MVP aí, ó, e Cooper Kupp botou a bola debaixo do braço e garantiu a vitória para os visitantes. O Wentz também não teve prazo para retornar ao time, só que é igual o Magal fala, né? Analgésico na veia, toradolzinho aqui, né, em faixa ali, capaz de voltar para jogar no domingo, embora já tenha alguns rumores ali que se precisar de um reserva, eles podem ir atrás do Nick Foles. Isso vai assombrar o Carson Wentz pro resto da vida dele, né? O Foles vai ser sempre cotado quando ele não tiver condição de jogo. Só que a notícia da semana envolvendo os Colts foi outra. Foi o anúncio de que pela primeira vez a HBO exibirá uma série de 9 episódios especiais de Hard Knocks no meio da temporada. A partir do dia 17 de novembro, a gente vai poder acompanhar por pelo menos 9 semanas as aventuras e desventuras do time da Ferradura na busca por um lugar ao sol. Só que isso pode ser um tiro no escuro, né? A gente não sabe até 17 de novembro, se os Colts ainda vão estar brigando, né, na corrida por playoffs ou já podem estar eliminados aí, tancando, pensando no ano que vem. Quando vocês ouviram essa notícia, vocês ficaram mais animados por ter mais esse produtinho da NFL aí, acompanhando bastidores, dessa vez, no meio da temporada? Ou vocês ficaram ressabiados porque se o Colts estiver ruim, se o Colts feder essa temporada, o programa tende a ser uma porcaria? Não, eu acho que se for mal, é melhor que você ver as tretas ali no bastidor. Eu acho que é bom. Se ele não feder nem cheirar, é pior, né? Se ele ficar lá no 50-50, né? Não conseguir fazer playoffs, mas também não for afundar, né? Eu que estou muito curioso para saber, principalmente dentro da temporada, quando é que o Carson Wentz começou a pensar que ele é o Mahomes, cara. Porque ele tentou uns 3, 4 passes, e num deles ele até torceu o tornozelo por isso, daqueles de shovel pass que só o Mahomes faz na NFL.
Então, as contusões... Wallace, mas esticar a jogada, prender muita bola, ver o pocket estourando e não largar, e não saber a hora de cair ou de jogar a bola fora, ele sempre fez, né? Desde os Eagles. Essa é a tradição dele. Isso já estava no currículo desde o Eagles. Mas as torções de tornozelo, as duas dele, foram por isso. O Aaron Donald fez o famoso alligator spin nele, né? O giro do jacaré nele, e provavelmente ele torceu os 2 tornozelos naquela última jogada também. E aí acabou saindo do jogo de vez. Mas o Colts me surpreendeu, não pela defesa, a defesa do Colts já vem bem, mas pelo dinamismo do ataque nesses últimos jogos. E, infelizmente, o Carson Wentz não participará provavelmente dos próximos, ou participará 50%. 100% do Carson Wentz já é ruim, imagina 50%. Cara, dificilmente o Hard Knocks vai ser mais chato do que esse do Cowboys. Então, eu acho uma boa. Assim, o nível já tá baixo mesmo. Para conseguir fazer um Hard Knocks legalzinho a partir desse do Cowboys aí, não vai ser difícil, não. Magal, mas pelo menos os 5 dos Cowboys passam mais rápido, né? Se esse aí for ruim, com 9 episódios, porque a gente é tarado, e mesmo se a gente não estiver gostando, a gente vai assistir. Nem que seja pra vir aqui reclamar. Mas, cara, agora eu tô torcendo pros Colts arrumar alguma coisinha, ter alguma chance aí, pelo menos quando começar. Já pensou 9 episódios com o time tancando? Nossa senhora. Mas aí eles metem uma Sônia Abrão no meio e arrumam alguma historinha paralela para poder dar um gás no episódio. Isso aí eu fico tranquilo. O drama do T.Y. Hilton voltar. Vai ser isso aí. Que vai ser o bastidor. Agora, só para não dizer que a gente não falou das flores, viu? Cooper Kupp provando que o problema lá em Los Angeles era QB mesmo, né? Se o pessoal lá da NFL Filmes, da HBO, precisar aí, né, de ajuda nas fofoquinhas, pode falar com a gente que a gente tem know-how para poder contribuir. Ainda nesse primeiro horário maluco de domingo, a sensação da temporada, olha o pauteiro, hein, que safadeza, hein? A sensação da temporada até aqui, o Las Vegas Raiders derrotou os Steelers... Calma. Por 26-17, com mais uma ótima atuação do Derek Carr. Ótima atuação do Derek Carr, até estranha na hora de falar, né? Tem até que conferir. Quem escreve essa frase tá completamente alucinado. Mas foi uma ótima... Bateu, né, o recorde da franquia em jardas passadas nos 2 primeiros jogos de uma temporada. Então ele já tá sendo falado aí até como candidato azarão a possível MVP em 2021. E isso aí não sou eu que tô falando não, tá? Nem o pauteiro. Isso aí é consenso da imprensa mundial. Aguarde as 4 interceptações na semana 4. E já uma das zebras da rodada foi a derrota do Saints para os Panthers por 26-7, uma exibição de gala da defesa de Carolina, e o James Winston colocando a perder a moral que ele conquistou, né, depois da atuação quase perfeita contra os Packers na semana passada. Aí eu pergunto, quem que é mais elefante na árvore com o retrospecto 2-0, Raiders ou Panthers? E quem que tá mais superestimado nesse início, Darnold ou Carr? Bom, vou responder de trás para frente, descosta, como diria o seu boneco. Superestimado, claramente, é o Darnold. O Derek Carr, não é que ele é ruim, ele é inconstante, é diferente. Ele tinha muitos jogos bons e tinha muitos jogos horríveis. Assim. Ele vai do 8 ao 80. Eu acho que para os 2 times, eu tenho uma sensação muito melhor em relação aos Raiders, pelo seguinte: o John Gruden é um cara experiente. Todo mundo fica caindo nessa pilha de, né, porque ele é meio caricato, eu não sei o que, mas o John Gruden é um cara experiente, ele não é bobo não, ele já ganhou o Super Bowl. Mais do que a maioria da comissão técnica aí de todos os times. O cara já tem anel do Super Bowl. O cara é especialista. Ele estava numa posição confortável do lado de fora da NFL e ele optou por voltar para a NFL. Ele sabe do que ele está fazendo. Ele entende do riscado dele. E eu acho que esse ano a gente está vendo esse riscado dele funcionar um pouco melhor. É muito cedo? Sim, é muito cedo. Mas, principalmente no jogo contra os Ravens, eu gostei muito do que eu vi do Las Vegas. O jeito como o jogo foi conduzido, o tipo de bola, o tipo de jogada que foi chamada, o mindset, apeitou o mindset, a mentalidade dos jogadores em campo. Não teve aquele lance de entrar para jogar contra os Ravens e, caralho, o Lamar, nossa senhora, puta. Não, os caras foram de igual para igual, foram assim de, aqui na minha casa não vai ter bagunça não. E realmente
Não teve bagunça. Não teve bagunça. Os caras seguraram. Entendeu? Foi um jogo ali que ganhou naquela margem de erro, né? Foi deixa você ganhar para lá, não, ganha você, não, ganha você, não, ganha você. Foi. Mas se eu fosse para apostar um dinheirinho, eu apostaria mais nos Raiders. Eu vou discordar do Magal no sentido seguinte, a defesa do Raiders ainda não é tudo que a defesa do Carolina já conseguiu evoluir. A defesa do Carolina veio evoluindo, mesmo com um time ruim no ataque, a defesa do Carolina vinha tendo consistência. E agora, ela arrumou um QB que, se não é lá essa Coca-Cola toda, o Darnold, ele pelo menos com arma, ele consegue gerenciar o relógio, tem um cara excepcional correndo ao lado dele, que chama McCaffrey, que é um anão branco maluco, que encara, sei lá, os caras que são seis vezes maior que ele nas linhas, consegue dominar nas corridas, e o Anderson, que é um cara fora do comum também, jogando fora. Então tem duas armas essenciais ali no ataque. Então com esse ataque, andando, o Sam Darnold conservando melhor a bola, porque ele tem um running back de exceção do lado, e ainda acertando os passezinhos pro Anderson, fora a defesa garantindo os pontos, eu acho que é mais consistente do que o Las Vegas, porque a inconsistência do Las Vegas está muito na cabeça do cara, que tenta fazer coisa que ele não consegue. E o Sam Darnold nem tenta. O Sam Darnold arrisca muito pouco. E eu acho que nesse contexto, acho que o Carolina vai melhor. Eu não consigo apostar nenhum nem outro, não. Eu acho que cada um tem as suas forças, né? As suas vantagens e suas desvantagens. Eu tô queimando a língua com os dois, porque eu adoro cornetar os dois. Carolina, eu não tenho nada muito contra, nem o Sam Darnold, não gosto muito do Matt Rule, mas parece que o trabalho tá sendo bem feito, não necessariamente por ele, né? Mas coordenador de defesa, esqueci agora, acho que é Phil, não, enfim. O cara lá tá quebrando tudo, a defesa tá moendo os adversários. E o Las Vegas eu acho que é até uma história legal, né? Eu tenho uma relação pessoal, né, com o pessoal de Las Vegas, tenho muito amigo que torce pelo time, já morei lá, então acabo simpatizando um pouco também. Mas eu não consigo apontar um ou outro, eu acho que os dois aí podem, né, daqui a 2 semanas a gente tá com uma história completamente diferente, ou podem estender isso aí e de repente beliscar uma vaguinha no playoff. Vamos ver. E para não falar que não teve lesão nesses jogos, o Josh Jacobs já não jogou, né? Tá com tornozelo e o dedão do pé ruim. Ele já não jogou, então o principal running back, né, uma das principais armas do ataque dos Raiders, já não jogou contra os Steelers, mesmo assim eles garantiram a vitória. O Derek Carr sentiu o tornozelo, mas não preocupa, não deve perder tempo. Big Ben sentiu o músculo peitoral, mas provavelmente também não, como não é do lado que lança, né, do lado esquerdo, então também não deve ser preocupante, deve só limitar os treinos aí durante a semana. O Deontay Johnson, o recebedor dos Steelers, pareceu ali na hora, né, do jogo que tinha lesionado feio o joelho, mas aparentemente foi só uma pancada, um entorse leve, tá recuperando, ainda não tem previsão de perder tempo também não. Só uma observação, Ticas, eu tava até falando com o Magal no domingo. Essa galera aí tá neymarzando pra cacete, hein? Tem uma galera aí que tá neymarzando demais aí na NFL, aí, fingindo lesão, falando que a lesão é mais grave do que aparenta mesmo. A galera tá meio neymarzando. O Burrow deu um pulo quando o maluco chegou perto, olhou pra ele pra poder cavar a falta. O pessoal tá neymarzando. Essa do Deontay Johnson foi no último lance, que não ia adiantar nada, né, da partida do Steelers. Foi neymarzado total. Ele saiu amparado. E aí, no exame agora de início da semana, não era nada disso, o cara tá liberado até pra treinar. Isso é meio Neymar, hein? E aqui, uma coisa que eu esqueci de perguntar pra vocês e que não deixa a gente passar sem a nossa faixa Átila e Amarino, né? Os Saints perderam, antes do confronto com o Carolina, né? 7 ou 8 membros do staff da comissão técnica, né? Os técnicos de posição ali, por conta ou de testar positivo ou de protocolo da Covid, né? E a gente sabia, começando a temporada, isso ia ser mais comum. Vocês acham que essa perda pode ter influenciado nesse resultado aí? Porque eles eram amplamente favoritos contra os Panthers, né? E acabaram perdendo por 26-7. Qual que é a importância dessa perda desses técnicos de posição, tanto, né, durante os últimos treinamentos, na preparação para o jogo, quanto no dia do jogo em si? É difícil, né? Porque o Saints viajou, né?
2 vezes, porque teve que sair, abandonar lá New Orleans por causa do furacão, e teve que viajar, de jogar fora de casa na primeira rodada, e viajar da viagem para jogar na segunda rodada. Isso pode ter influenciado, certamente influenciou, nos protocolos de isolamento do time, né, da bolha criada pela equipe, pelo próprio New Orleans Saints, mas eu não acredito que tenha influenciado diretamente, não. Acho que pode não ter favorecido uma reação e tal, mas o que influenciou mesmo foi o Jameis Winston voltando ao normal. Cara, eu acho que influenciou sim e influencia no jogo, não tem jeito, cara. Porque durante o jogo você tem que fazer muito ajuste. Você faz ajuste, desde ajustes mais finos, com base no que você está vendo o outro time fazer. Às vezes você consegue pegar um detalhe da movimentação da OL ou da movimentação de um jogador específico, que você pega quando você está ali jogando, e tem coisas que você tem que discutir com o técnico de posição, você tem que discutir com o staff, e aí, faz isso, faz aquilo, faz desse jeito, faz do outro. Ao contrário do que a galera pensa, o jogo não é estático, no sentido de os caras treinam as jogadas antes, vão com aquele playbook pro jogo, aplicam aquele playbook e acabou. Mas aí, assim que você funciona. Graham Bell inventou um negócio que é uma máquina maravilhosa. Você pode ficar num lugar, e aí foi aperfeiçoado pela tecnologia, chama celular, que você consegue ficar num lugar, falar com a pessoa que ela está diretamente do lado do campo. Inclusive, os times levam um carrinho que tem 4, 5 telefones ali para poder conversar com a galera. Então, esses ajustes mas não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Esse pessoal que fica fazendo onda aqui, a gente grava um podcast a quilômetros de distância, os caras podem fazer ajuste. Mas é diferente. Então nós vamos fazer o seguinte, quando a gente for fazer a primeira reunião presencial do NFL, etc., vai eu e o Ticas para um boteco, a gente liga o telefone e você fica em casa conversando com a gente no telefone, já que é igual, pô. Aí você não precisa do boteco com a gente. Vocês eu me divertirei muito mais. Então tá combinado aí, tá, Ticas? É nós no boteco aí e o Wallace em casa no telefone, porque é tudo igual. Tá fechado. Voltando a falar sério, para encerrar o primeiro horário, teve um... Nossa, aliás, os 2 jogos transmitidos aqui pro Brasil foram brabo, né? Eu sei que a ESPN faz agora a questão da enquete, né? Eles vão privilegiar os times de maior torcida, obviamente, são os que votam mais, mas aí o primeiro horário na ESPN nossa aqui, ter aquele Patriots e Jets, e ter um 49ers e Eagles 17-11, é de doer. Agora, 49ers e sua saga de lesões de running backs, né? Já tinham perdido o Raheem Mostert pra temporada, né? Foi joelho, né? Perdeu pra temporada. Isso. Aí, o Jamaica Alhassi estourou o tornozelo no meio e não tem previsão de volta. O Elijah Mitchell estourou o ombro. Meu fantasy também. Só que ele teve que voltar, porque o Trey Sermon, quando entrou, foi o protocolo de concussão. Cara, caiu de cabeça no chão, foi lindo. Agora se liga nessa aí. Aí eles estão treinando aí, né? Esses dias, para pensar em contratar, em aumentar aí a profundidade do elenco, com Duke Johnson, Lamar Miller e TJ Eldon. Eu leio essas notícias, dá uma nostalgia boa, cara. Volta uns anos no tempo aí. Tá igual o Ravens. 2008, 2009, 2012. Tá igual o Ravens. O Ravens tá com um backfield top aí pra 2017. Alguma coisa a comentar sobre esse joguinho? Jogo maravilhoso. Rival de divisão perdendo, time da esposa ganhando. Não precisa de mais nada. Maravilhoso. Espero mais jogos assim. Eu só quero falar que quem tá precisando de benzedeira, tipo o Ravens na NFL, tá com a concorrência grande, né? Porque o coach vai precisar, agora vai precisar no 49ers, que sempre precisou desde semana passada. Pessoal, quem mexe com esse ocultismo na NFL tá requisitado. Aí veio a janela da tarde e o bicho pegou de vez. Os Cowboys venceram os Chargers por 20-17, com field goal de 56 jardas no estouro do relógio do Greg The Leg Zuerlein. Aquele mesmo, que foi alvo de corneta pesadíssima depois que eles perderam para os Bucks na estreia, né? E na estreia ele perdeu um field goal de 31 jardas, um de 60 jardas e um extra point. Na quarta da semana passada, Dallas também anunciou que o DeMarcus Lawrence, né, defensive end dos melhores da liga, quebrou o pé durante o treino e deve ficar fora de 6 a 8 semanas. Já o Randy Gregory, também defensive end titular, testou positivo e foi afastado pelo protocolo da Covid. Tá vacinado, mas não conseguiu testar as 2 vezes negativas a tempo, né, de poder ser escalado pro jogo. Aí sobrou pra quem? Pro Micah Parsons. Linebacker calouro, não jogava de defensive end desde o high school. Aí sobrou pra ele, foi pra ponta da linha, exercer a função e
Não só quebrou o galho, como jogou muito, fez sec, invertendo o lado da linha, jogou muito. Aí eu te pergunto, Magal, garoto que é monstro mesmo ou não são tão diferentes assim as posições, né, as funções de linebacker e defensive end? Cara, mais ou menos, as duas coisas mais ou menos. O Micah Parsons é um cara muito bom. E ao contrário do que a galera ficou cornetando aí, o torcedor, ele às vezes parece que ele não raciocina. Ele acha que a comissão técnica é uma várzea. Ele acha que a comissão técnica é um bando de maluco. Os caras sentam numa mesa de boteco, uma mesa de ferro, tomando a cerveja e decide quem vai jogar ou quem não vai. Mas o cara que manda morder a rótula do outro não ajuda também, né? Mas aí é uma exceção. A gente não tem 32 Dan Campbells na liga, graças a Deus. Mas esse tipo de decisão não é assim de os caras estão lá, e não tem um DE, e agora? Pega esse menino novo aí, como é que chama? Micah Parsons? Chama o Micah Parsons aí, bota aí pra jogar. Não é assim não, gente. Os caras estão olhando ele. Não é de hoje, não. Os caras estão olhando ele desde antes do draft. Olharam ele no college o tempo todo. Olharam ele antes do draft. Olharam ele pro day. Olharam ele tomando banho. Olharam ele indo no boteco. É stalker já. Tudo. Não. Cara, você confia no Jerry Jones? Eu não confio. Eu não confio que o Jerry Jones não stalkeia a galera. Não bota alguém para stalkear. Então, quando eles tomam uma decisão como essa, eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem. Então, não é uma loucura total. As posições são parecidas, bem menos do que a galera pode achar. Porque a verdade é que boa parte do pessoal que assiste vê o cara alinhado perto da linha e acha que ele é defensive end. Tanto é que não é raro você ver gente falando assim, defensive end que eu adoro, TJ Watt. Não, TJ Watt é linebacker. Foi bom até ter citado, que machucou também, tá com a virilha ruim lá em Pois pista. Mais um. Machucou também. Então a gente tem esse impulso inicial, eu também tinha, né, quando comecei a assistir, de o cara tá perto da linha, ele é um defensive end. Só que você pode ter uma formação 3-4, que você tem 3 DLs, e você tem um linebacker, 2 linebackers. Às vezes você tem um corner mais junto. Você pode ter até um safety vindo fazer uma blitz, ou tentando vender uma blitz. Então, a posição ela é próxima, ela joga próxima. Só que ela não é tão semelhante quanto as pessoas gostam de achar, porque o pessoal da linha tem muito menos espaço, né? Então você se acostuma a lidar com menos espaço. Como a gente gosta de dizer, é uma briga num corredor de ônibus. Imagina você tendo que cair na porrada com alguém num corredor de ônibus lotado. Isso é que é a briga entre DL e OL. E o linebacker, ele tem uma visão maior. Ele vai pegar ali 3, 4 jardas, 5 jardas de distância do cara que ele vai taclear. Então, o tipo de visão que ele tem é diferente, o tipo de leitura que ele faz é diferente. Tanto é que você pode ter o melhor defensive end do mundo jogando, ele dificilmente vai ser o capitão da defesa, porque ele está lá colado na linha. O cara que vai ter o fonezinho no ouvido provavelmente vai ser um linebacker. Em geral, o middle linebacker. O cara está no meio do campo, está olhando a OL de frente, está olhando o QB de frente, ele consegue ter uma boa visão e ele está mais ou menos no centro ali para, por exemplo, na hora do huddle, para fazer um ajuste e para coisas desse tipo. Então, Micah Parsons, ele é bom? Ele é bom e parem de cornetar a decisão do Cowboys. As posições são semelhantes? Mais ou menos. Não são tão semelhantes quanto elas parecem, não. Na verdade, eu diria até que elas são mais diferentes do que elas parecem. Até porque, quando a gente fala linebacker, a gente está colocando no mesmo balaio uma infinidade de até biotipos, né? Tem linebacker que tem biotipo que se você não souber, você acha que ele é cornerback, porque ele é mais esguio, né? Apesar de, lógico, são todos muito fortes, né? Mas ele é mais esguio, mais alto, né? Mais magro. Aí tem o inside que você vê que é um cara que é mais truncado mesmo, a alavanca mais baixa, o cara mais forte, mais pesado. Então, falar só em linebacker, né? A gente tá abrindo muito leque, né? Tem diferentes posições ali dentro dessa mesma. No Brasil até acontece bastante de ter variação entre essas posições aí. O cara é defensive end, joga de linebacker, o cara jogava de linebacker, começa a jogar de defensive end. Eu mesmo sou defensive end, eu já joguei de linebacker, mas é um outro mundo.
É totalmente diferente, as técnicas são diferentes, é tudo diferente. Outro joguinho que foi até a última jogada, o último lance, os Vikings até tentaram, resistiram bravamente como bons guerreiros vikings. Nossa senhora, trocadilho maravilhoso esse pauteiro, viu? Mas Parabéns, aí, Palteiro. caraca, Ótimo, hein? Carlos Alberto tá na linha te esperando. tava demais, tava demais. Mas aí, como os Vikings já são reconhecidos, né, como um cemitério de kickers, field goal de 37 jardas, o Greg Joseph não conseguiu converter e impediu o que podia ser uma virada histórica, né? Num jogo surpreendentemente disputado. Os Cardinals eram amplamente favoritos e os Vikings acabaram vendendo caro essa derrota. Placar final 34-33 para o time de Arizona. Mas antes de vocês comentarem o jogo, eu vou fazer como o meu amigo Wallace me ensinou outro dia, me relembrou na verdade, né? Já tinha aprendido isso, mas tem tanto tempo que eu esqueci. Fazer aquela switch, né? Aquele acompanhamento de uma notícia prévia que a gente trouxe aqui no NFL, etc. Lembra do Everson Griffin? Para você que tá chegando agora, é o cara que jogou 10 anos em Minnesota, saiu, aí jogou nos Lions e nos Cowboys, ou nos Cowboys e nos Lions, depois xingou o Kirk Cousins no Twitter, aí foi recontratado em Minnesota um ano depois, falou que ia pedir desculpa ao quarterback, aí foi cortado do roster final de 53, só que aí naquele esquema, né, corta, aí libera um, põe um pro time de treino, mexe no cap salarial, aí recontrataram ele 2 dias depois, né, depois dessas movimentações, e tá lá, tá no elenco, vai disputar a temporada. Só que aí se você acha que acabou, né, a confusão, teve mais. Na última quinta-feira, ele estava dirigindo numa estrada lá pelos arredores de Minnesota, supostamente foi desviado de um cervo, né, de um veado que atravessou a estrada, perdeu o controle do carro, bateu numa árvore. Apesar de ter tido só ferimentos leves, ele ficou em observação e, né, monitorado para a possibilidade de concussão, não pôde jogar esse jogo contra os Cardinals no domingo. Quem que tá com 2021 mais tumultuado aí? Nosso amigo Everson Griffin ou nosso amigo Roberto... Não, nosso amigo não, amigo de vocês. Roberto Jefferson. Meu amigo, não. Não que meus amigos sejam muito parâmetro para nada, não. Meus amigos também são peculiares, para dizer o mínimo. Mas meu amigo, não. Eu acho que o Everson Griffin, pensando aqui nos danos causados, acho que o Everson Griffin ele causa menos dano geral. Então, eu iria de Everson Griffin. Mas Everson Griffin, meu filho, vai arrumar uma benzedeira. Vai tomar um passe. Não tá possível isso aí não, cara. Você tá num caminho muito, muito desalinhado. Você precisa realinhar seus chakras. Sei lá, cara, toma algum chá, toma uma garrafada. Eu não sei, cara. Tu precisa fazer alguma coisa. Faz alguma coisa aí. O Everson Griffin ele está muito pior assessorado do que o Roberto Jefferson, que está fazendo tudo intencionalmente. O Everson Griffin, você vê que a salada que a cabeça dele aprontou, estava precisando de um guia do Magal. Se for assim, meu querido, é o seguinte, para qual lado você quer ir? Você quer realmente ter uma inimizade com o Kirk Cousins, disputar protagonismo dele no time? Você vai fazer isso aqui. Agora, se você quer disputar as manchetes usando a desculpa do primo, porque essa de desviar do cervo, né? Essa desviar do cervo no meio da estrada é igual meu primo pegou meu celular e postou na internet, né? Ninguém acredita nisso mais, né, meu querido? O cara tava tocado, né, mamado, foi lá, perdeu o controle do carro e, como lá nos Estados Unidos tem aquelas SUV gigante e que tem airbag para tudo quanto é lado, não teve nenhum prejuízo maior para a saúde do caboclo. Agora, não dá para poder confiar num cara desse, né? Um cara desse digamos assim, no mínimo, dodói da cabeça. Se ele tivesse uma abelina, ele tinha morrido. Talvez até de tétano, né? De pode ser pós-acidente. É isso que eu falo, né? NFL Filmes perdendo tempo lá em Indianápolis. Olha aí que vestiário animado esse do Vikings. Por que eles não foram pra Minnesota, gente? Ia ser muito mais legal. Na outra zebra do dia, os Titans bateram o Seahawks em Seattle, na prorrogação por 33-30, com a volta do show de King Henry. O running back estava até então com uma atuação meio discreta, e aí explodiu no último período, né? Estatísticas absurdas, e ajudou a garantir a passagem de Tennessee para prorrogação. Aí, aquela regra de prorrogação que a gente sempre lembra justamente quando tem a prorrogação, né? Troca de posse aqui, troca de posse ali, quem fizer o field goal ganha. O Randy Bullock selou a vitória guardando um chute para 36 jardas. Os Titans provaram que não são também aquela terra arrasada que a gente achou na semana passada, naquela surra que eles levaram para os Cardinals. Por outro lado, os Seahawks não acharam solução na defesa, sabendo que eles iam forçar com o Derrick Henry, eles não conseguiram parar
as corridas e acabaram ficando para trás numa das divisões mais difíceis da liga. O que é mais fácil pro decorrer da temporada? Os Titans serem bons ou os Seahawks serem ruins? Cara, pelo histórico, eu diria os Seahawks serem ruins, porque a gente já viu ano passado o que essa tentativa do Russell Wilson de carregar o time sozinho gerou. Para esse ano não teve tantas diferenças assim, e olha que ele está até acionando menos o DK Metcalf do que eu achei que ele ia acionar. Ele está funcionando muito bem com o Tyler Lockett, né? Isso aí é fato, mas eu não sei, cara. Pelo histórico, eu apostaria mais que o Seahawks tende a dar errado, mas não estou apostando que os Titans tendem a dar certo. O negócio do Titans é que eles envolveram um pouquinho mais o Julio Jones, principalmente no jogo. Isso liberou espaço para o Derrick Henry correr, né? O Julio Jones fez mais de 120 jardas na partida, e aí quando você começa a encaixar esse jogo passado, o Henry, a tendência é a defesa ficar mais justa e dar um pouquinho mais de espaço na linha para poder você encaixar as corridas. O Tannehill nem mudou muito tanto a atuação, só começou a acertar os passes na principal opção de arma aérea que ele tem. O Brown ele já tinha mesmo, então desde o ano passado ele já estava acostumado a esse jogo. Quem entrou como um fator para mim no ataque do Titans foi o Julio Jones, mas também não acho que eles vão a muito a mais lugar não, por causa da defesa do Titans, mesmo calcanhar de Aquiles do Seahawks, que também peca muito na defesa. É impressionante como é que uma defesa consegue derreter, né, de uma tradição defensiva muito grande da Legion of Boom e realmente não fazer nada. Os torcedores de Seattle que me desculpem, eu sei que tem uma parcela dos ouvintes do NFL etc que torce para os Seahawks, mas única e exclusivamente pelo critério da divisão em que cada um está jogando. É muito mais fácil os Titans, né, conseguirem se acertar aí enfrentando Jaguars, Texans e Colts baleado do que o Seahawks, que já ficou um pouquinho para trás aí na divisão, tendo que enfrentar o Arizona, que tá bem, os Rams e os 49ers, que são candidatos aí a título de conferência. Então, pensando única e exclusivamente, né, na questão da divisão, nos confrontos que ainda estão por vir, eu acho que é mais fácil os Titans serem bons e eu acho que os Seahawks não vão ser grande coisa esse ano aí não, viu? Terminando o nosso roletão, jogo sem surpresa, né? Os Buccaneers vencendo os Falcons por 48-25, se mantendo ali no topo, né, da corrida entre os favoritos pro bi, no Super Bowl, enquanto a Atlanta já pareceu um pouco melhor que na estreia, mas também na hora do vamos ver, né, 2 interceptações seguidas do Mike Edwards para garantir a vitória para os Bucs. Já no Monday Night Football, os Packers voltaram para os trilhos também, ganhando do rival de divisão, né? Jared Goff já não é grandes coisas no seco, embaixo de chuva, aí complicou para os Lions, né, que tudo indica que vão ser um dos sacos de pancada aí para temporada. O Bucs realmente impressiona pela defesa. A defesa do Bucs consegue pressionar o quarterback, tem uma secundária muito atenta, muito ligada, jogadores muito atléticos e muito ligados nessa coisa da interceptação, e obviamente estão aí na trilha de fazer Super Bowl de novo. O Matt Ryan parece que não vai a lugar nenhum, né? Porque ele tenta, mas realmente não está rolando lá em Atlanta, que já não tem uma defesa bacana. O ataque descarrilhou de vez, parece, sem o Julio Jones como opção. Não tem running back por lá. É impressionante, cara. A Atlanta era pelo menos um ataque poderoso, e nessa temporada não tem mostrado nada. E já no jogo do Packers, o destaque é mais uma vez para o Monday Night com o Eli e com o Peyton Manning. A vontade que o Peyton Manning tem de estar em campo é visível. O cara agarra a bola toda hora, levanta, simula passe, simula posição de jogadas. É impressionante. E ele falou uma coisa interessante, que o drill de bola molhada, quando você molha a bola e vai fazer snap, vai lançar ela, é uma coisa que era tradicional na época dele e que parece que não importa quando você joga em Green Bay e tá chovendo e tá naquelas condições que estava no Monday Night, e ele disse que ele sofreu a primeira vez que foi jogar lá e que o Jared Goff sofreu a mesma coisa. Então teve um snap de fumble e teve um fumble com a bola saindo para trás na hora que ele faz o movimento para poder lançar a bola. O Jared Goff já não é lá essas coisas, como você disse, Ticas, não andou nada como um Lions para poder reavivar a chama lá em Green Bay. Cara, Bucks e Falcons é isso aí mesmo. Não tinha nada que esperar de diferente disso aí, não. Agora,
O Packers do Detroit, acho emoção demais também. Acho que o primeiro jogo do Packers foi muito ruim. Esse jogo foi melhor? Foi melhor. Mas foi melhor contra os Lions, chovendo, em casa. Então, não querendo abaixar a bola aí da galera torcedora dos Packers, mas vamos com calma nesse hype aí, porque ainda tem muita temporada pela frente, e eu não senti aquela consistência legal nos Packers, não. Eu acho que o Lions errou muito, e, cara, bola molhada é um inferno. Bola molhada é um inferno, cara. Ela é ruim para todo mundo. Ela é ruim pro ataque. Ela é ruim principalmente quando você tá entrando na praia, né? Que você tá correndo assim, aí vem a onda e pega a gelada. Pois é, quando bate gelada assim, ó. Mas não é só na bola, não. Aí o problema é que bate em outras partes também. Já falei pra parar de beber na hora que for gravar o podcast. Não adianta, não consegue. Não consegue. Eu não consigo aturar vocês só bebendo. E eu não vou ficar cornetando Jared Goff e os Lions, não, porque domingo os Ravens pegam justamente os Lions. Aí vai que, né? Vai que o Dan Campbell toma 3 litros de café e põe fogo na bunda dos caras lá e eles aprontam pra cima de mim. Então eu não vou cornetar, não, tá? Eu sei que ali o ambiente realmente, Lambeau Field, debaixo de chuva, é muito complicado. Agora, a história do jogo, o Aaron Jones, né? Revertendo muito confronto de fantasy aí na tábua da beirada, fazendo 4 touchdowns, jogando com um cordão, com um pingente, com as cinzas do pai que faleceu em abril por complicações da Covid. Então, um jogo muito importante para ele. A família dele inteira lá, como homenagem, ele muito emocionado. Aí foi fazer o Lambeau Leap tradicional, subiu na arquibancada, sentou. Cadê o pingente? Sumiu. Mas durante a madrugada, a equipe de manutenção lá do gramado conseguiu achar, devolveu, tá tudo bem. O depoimento dele no final do jogo foi muito legal. Caso você não tenha visto, né, a entrevista em que ele homenageia o pai, procure aí nas internets. E é um daqueles momentos, né, que a gente fica feliz, mesmo com um jogo que não foi grandes coisas, a gente sabe que teve alguma história bacana por trás, sempre tem muita coisa envolvida, sempre tem algo que faz valer a pena a gente acompanhar. Lembrar que você falou do saudosismo, teve a conexão Rodgers e Randall Cobb, né? Lá em 2012. A gente tá voltando no tempo direto, né? Esse 2021 parece que entrou no DeLorean. Amigos, pra próxima semana, qual a recomendação de vocês? Qual que é a boa? Cara, eu vou ter que clubistar bonito. Vou recomendar o jogo do Giants por uma razão. Vai ser contra os Falcons, então a gente tem uma chance boa aí de ganhar. Ganhando, a gente fica 1-2, fica uma briga ali, começa a brigar legal, né? E dá aquela quebrada de zica, igual o artilheiro que fica muito tempo sem fazer gol. Se a gente perder dos Falcons, aí eu começo a ficar preocupado, porque na outra semana tem jogo dos Saints. E o Saints é aquele negócio, né? Tem dia que o James Winston joga bem, tem dia que ele não joga bem, vai que ele joga bem contra o Giants. Então, eu acho que vai ser um jogo muito importante para a mentalidade do Giants. Então, não vou ter como eu não clubistar. Para mim, tem um jogo preocupante que vai tomar toda a minha atenção essa semana, que é o jogo do Giants. Além de ficar ligado nessa coisa do joga, não joga, do Tua Tagovailoa contra o Raiders, que é no segundo horário do domingo, tem um jogo que promete bastante e com gente precisando de recuperar aí, que é Chiefs e Chargers no primeiro horário de domingo, às 2:00. O Chiefs precisando de se recuperar da derrota para o Baltimore e o Chargers, né, o Justin Herbert precisando mostrar a que veio nessa temporada, né? Eu vou te falar que eu vou ficar de olho nesse Giants e Falcons aí, porque, como disse o próprio Eli, que pelo menos eles cheguem no intervalo vencendo ou empatados. Por quê? Porque no intervalo vai ser a cerimônia de condecoração à aposentadoria da camisa de Eli Manning. Então, se chegar no intervalo ali perdendo 2 posses, vai ser feio, né? Vai ser meio chato pro ex-meninão, né? Que o atual é o Daniel Jones, pro ex-meninão do Magal. Então, tô torcendo, vou ficar de olho aí, porque eu quero ver o Eli lá, com toda aquela desenvoltura dele que a gente vê na transmissão do Monday Night, né? Ele com o irmão, com todo aquele carisma, né, negativo que ele tem, ir lá receber, discursar pela homenagem da aposentadoria da camisa 10 lá nos Giants. Aproveitar que
que o Tica citou esse jogo aí, então vou rezar aqui, não é nem torcer, eu vou rezar por um TD corrido do Daniel Jones, tá? Cara, o Eli, ele é um cara mais calado, isso aí é normal dele, porque ele é praticamente assim um monge zen, né? Um mestre de artes marciais, assim. Mas no caso do Monday Night Football aí, é porque o Peyton Manning é o Faustão, né, cara? Ele fala sem parar, atravessa os outros, não deixa os outros falar, pergunta, ele mesmo responde. Aí realmente é difícil, né? Como eles já se conhecem há muito tempo, você vê que o Eli não faz nem força para falar, porque ele já sabe que a matraca do Peyton não sossega. O Natal na casa dos Manning deve ser animado, né? O Peyton Manning é o animador da torcida lá. Só citar mais um joguinho, porque tem Rams e Bucks também, Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers, no segundo horário às 5h25 também. Eu não vou recomendar nenhum específico também não, tirando só esse do Giants que eu quero, né, assistir por motivos muito específicos, mas o que a gente deixa aqui cara, tem oportunidade, tá de bobeira, tenta assistir o máximo que você conseguir. Olha a quantidade de jogo definido aí na última jogada, esse último final de semana. Quando que você diria que um Cardinals e Vikings ia ter emoção até o final, que um Titans e Seahawks ia pra prorrogação, ser decidido também quase já no início da transmissão do Sunday Night Football. Então, senta aí, o que der pra assistir, assiste, porque é muita coisa que vale a pena. A NFL começou em grande fase a temporada 2021, e mesmo os que parecem, né, que não vão entregar nada, não dá pra perder. Na semana que vem a gente volta pra poder cornetar todo mundo, elogiar quem precisar também, e a gente se vê por aqui. Um abraço e valeu! Falou! Falou!